Olá pessoal, tudo bem com você? Olha nós aqui de volta, professor Manuel, com o assunto dízimas periódicas. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal Manuel Matemático, se inscreva aí, dá o seu like e vamos aprender matemática. Você que quer aprender matemática, então se inscreva no canal do professor Manuel, Manuel Matemático. Bom, vamos lá. Bem, gente, muitas vezes em matemática, nós podemos representar um número racional expresso por meio de fração na forma decimal. Para isso, basta nós fazermos uma simples continha de divisão, pegarmos aqui o numerador e dividir pelo denominador desta fração. Então vamos fazer essa continha e vamos fazer essa representação decimal aqui deste número racional escrito na forma de fração. Então vamos lá fazer a nossa continha. O numerador é 9, separar em grupo de 20. Observe que 9 não dá para separar em grupo de 20, porque 9 é menos que 20. Então, não temos como pegar 9 elementos e separar em grupos de 20 elementos. Então, neste caso, para continuarmos a nossa continha, deixa eu mudar aqui de cor do nosso pincelzinho, vamos fazer o seguinte. Vamos acrescentar um zero aqui no dividendo, certo? Agora, 90 dá para separar em grupo de 20. Como nós acrescentamos um zero aqui, vamos acrescentar um zero aqui e uma vírgula. Então, 90 dá para separar em quantos grupos de 20? 4. 4 grupos de 20 é igual a 80. Como nós temos 90, ainda nos resta 10. Vamos acrescentar mais um zero aqui, para continuarmos a nossa continha. Observe que nós temos agora 100. Dá para separar em quantos grupos de 20? 5. 5 grupos de 20 é igual a 100. Então, como nós temos 100, nos resta 0. O que nós podemos dizer aqui é que esta representação decimal do número 9/20 ou da fração 9/20 é uma representação finita, ou seja, que tem fim, porque o resto é 0. Então, 9/20 é igual, observe aqui comigo, 9/20 é igual a 0,45. Veja comigo outros casos. Em outros casos, meus queridos alunos, meu querido aprendiz, em outros casos, nós podemos fazer essa representação decimal, mas ao invés dela ser finita, ou seja, em que o resto é 0, ela vai ser infinita. Vamos ver o caso desta fração aqui. Da fração, vou colocar aqui como exemplo para você. Observe aqui, este caso aqui, como exemplo aqui, o caso da fração menos 7/11. Vamos fazer a representação deste número aqui, menos 7/11, desse número racional que está escrito na forma de fração, para a forma decimal. Para isso, não esqueça, para fazer essa representação, o que você deve fazer é pegar o numerador e dividir pelo denominador. Divisão não é uma continha complicada. Aprenda comigo aqui, você que não sabe fazer uma divisão, aprenda comigo. Então vamos lá. Vamos pegar o 7 e vamos separar, olha só a palavra que eu falei, separar, olha aqui, separar em grupo de 11. Bom, 7, separar em grupo de 11. Como assim, professor? Isso mesmo. 7, separar em grupo de 11. Tem como, professor? Pegar 7 e separar em grupo de 11? Não, não tem como. Então, o que nós vamos fazer? Não tem como. Acrescento 0 aqui, outro aqui e uma vírgula aqui, para a gente dar continuidade à nossa continha. Então, 70. 70 dá para separar em quantos grupos de 11? Dá 6.
É isso mesmo. 6 grupos de 11 é igual a 66. Como nós temos 70, ainda nos resta quanto? 4. 4, isso mesmo. Então, 4 não dá para separar em grupo de 11. Então, o que nós vamos fazer? Acrescentar um 0. 4 separado em grupo de 11 dá 3 grupos de 11. 3 grupos de 11 é igual a 33. Como nós temos 40, ainda nos resta 7. Então, vamos continuar a nossa continha. Acrescento 0 aqui. Temos 70 novamente. Separado em grupo de 11, dá quantos grupos de 11? 6 grupos de 11. E nos resta quanto? 4. Então, observe que o nosso resto ele está alternando em 7, 4, 7, 4. Então, para continuar a nossa continha, como você já viu, basta acrescentar um 0 aqui no resto. Nós temos agora 40. Separado em grupo de 11, é igualmente a 3. Então, 3 vezes 11 é igual a 33. Ou seja, 3 grupos de 11 é 33. Como nós temos 40, ainda nos resta 7. Olha só, pessoal. Veja que essa representação aqui, ela vai ficar, observe, infinita. Porque todas as vezes que nós acrescentarmos um 0 aqui, nós vamos ter um algarismo 6 ou algarismo 3. Aqui à frente, um grupo 63, 63. Mais uma vez vai se repetir o 63 mais uma vez. E assim sucessivamente. Então, observe que essa representação aqui, menos 7, 11 avos, é igual a menos 0,63, 63, infinitamente 63. Neste exemplo, você observou que o resto nunca se anula e fica alternando entre 7 e 4, 7 e 4, 7 e 4. Então, observe bem que o quociente que nós temos aqui, o quociente que é o resultado dessa divisão, a parte decimal, ela é infinita e periódica. Ou seja, este decimal aqui, melhor dizendo, é uma dízima periódica. Por quê, professor? Porque o quociente dessa divisão aqui tem a parte decimal infinita e periódica. Por quê, professor? Periódica? Porque tem um período. Observe que existe um padrão que se repete aqui, ó. Existe um padrão, período 63, 63, 63 e assim sucessivamente. Então, nesse caso, que nós podemos ver aqui, neste exemplo aqui, os algarismos 6 e 3, respectivamente, eles continuarão se repetindo infinitamente, o algarismo 6 e o algarismo 3. Então, nós dizemos que essa dízima periódica, que aqui nós temos uma dízima periódica. Bom, e como se chama essa dízima periódica aqui, professor? Se chama simples. É uma dízima periódica simples, ok? Por quê, professor? Porque existe as dízimas periódicas composta. Nesse caso, nós podemos, veja, nesse caso nós podemos encontrar uma dízima periódica composta também numa divisão de um número racional escrito na forma de fração. Vou dar um exemplo aqui de uma dízima periódica composta para vocês. Veja aqui um exemplo aqui. Deixa eu pensar aqui. Bom, vamos lá. 12,1, 45, 45, 45, infinitamente 45. Então, veja só. Nessa dízima periódica, observe que o algarismo 1
ele aparece entre a vírgula e o período que se repete, que é o 45. Então, nós falamos que essa dízima periódica aqui, ela é uma dízima periódica composta. No exemplo anterior, nós tínhamos uma dízima periódica simples, porque entre a vírgula e o período não existia nenhum outro algarismo. Nesse caso aqui, se o algarismo 1 não tivesse aqui, essa dízima periódica ela não seria composta, ela seria simples. Mas como nós temos um algarismo 1 aqui, ela é uma dízima periódica composta. Bom, e qual é a diferença, professor? A diferença é muito simples. Para você diferenciar uma dízima periódica simples para uma dízima periódica composta, observe só. Se, quando você vê uma representação decimal periódica, certo? Que tem um período infinito, vamos lá, que esse período é infinito, e nele existe um padrão. E depois da vírgula tem um algarismo, antes do padrão que vai se repetir, ela será composta. Quando não tem um algarismo entre a vírgula e o período, será uma dízima periódica simples. Vou colocar aqui para vocês alguns exemplos de dízima periódica simples e dízima periódica composta. Vou colocar aqui e você vai classificar. Vou chamar aqui de A. Observe aqui, 0,35555 infinitamente. Você me diria que essa dízima periódica aqui, ela é simples ou é composta? Veja bem, vou dar um tempinho para você e aproveita aí, vai divulgando aí o vídeo do professor Manuel no canal Manuel Matemático para os seus colegas aí também se inscrevendo. Quer aprender matemática? Se inscreva aqui. Já descobriu? É uma dízima periódica. É uma dízima periódica. Vai lá comigo. É uma dízima periódica composta. Porque olha aqui, entre a vírgula e o período que se repete infinitamente, nós temos um intruso, o algarismo 3. Cara, tu se meteu aqui, hein? Então, essa dízima periódica aqui, ela é composta. Muito bem, composta. Veja esse exemplo aqui comigo aqui. Vou chamar de exemplo B. 0,44444 infinitamente 4. Essa dízima periódica aqui, vou dar um tempinho para você responder. Ela é uma dízima periódica. Veja bem o que você vai me responder. Ela é uma dízima periódica. Vamos lá? Simples. É isso aí. Sinal que você aprendeu, hein? Então, quer aprender matemática? Continue comigo no canal do Manuel Matemático. Agora eu vou deixar uma lista aqui para você deixar lá nos comentários do meu vídeo se vai ser simples ou composta as dízimas periódicas que eu vou escrever aqui, tá bom? Vou chamar aqui, vou fazer aqui um exercíciozinho bem simples. Vamos lá. Vamos lá. Você vai classificar se essas dízimas periódicas que eu vou escrever aqui, se elas é simples ou composta. Vamos lá. 1,335 777 infinitamente 7. Você vai colocar lá no comentário do meu vídeo se o item 1 é uma dízima periódica simples ou uma dízima periódica composta. Se esse item aqui, o 2, é uma dízima periódica simples ou uma dízima periódica composta. Muito bem. E o item 3, veja só comigo aqui, 10,333 infinitamente 3. Isso é uma dízima simples ou uma dízima periódica composta. Bom, deixa o seu comentário lá neste vídeo e estamos juntos. Professor Manuel no canal Manuel Matemático. Vamos lá? Obrigado a todos.